A conversa sobre inteligência artificial hoje em dia está cheia de debates sobre o futuro do trabalho, superinteligências, mas hoje o nosso foco aqui é num risco muito mais imediato e caro, um risco que não está na tecnologia em si, mas na base de tudo, os dados. Para qualquer liderança que está investindo em IA, ignorar isso é um erro estratégico. Simples assim. Ok, vamos direto ao ponto. Essa previsão do Gartner é, na verdade, um alerta gigantesco, tanto financeiro quanto estratégico. A gente não está falando de uma porcentagem pequena de projetos, não. Estamos falando da maioria. Dá para imaginar o capital, o tempo e o talento que estão em jogo nesse exato momento? Vamos parar um pouco para absorver esse número. 60%! O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, estatisticamente, a maior parte dos projetos de IA que estão sendo aprovados e financiados hoje já nasce com uma probabilidade altíssima de dar errado. A questão para qualquer liderança não é se isso pode acontecer, mas se já não está acontecendo dentro da própria organização. Mas aqui, o culpado é silencioso. A falha que se aproxima para esses projetos não vai vir de um algoritmo ruim ou da falta de poder computacional, nem mesmo da falta de talentos. O problema é muito mais fundamental. Está escondido bem na base de tudo. E essa é a pergunta central que todo executivo deveria estar se fazendo. Se um investimento pesado em tecnologia de IA não garante o sucesso, onde é que está o verdadeiro gargalo? O que é que está sendo deixado de lado no planejamento estratégico? E a resposta é essa aqui. A grande maioria dos dados que as organizações têm hoje simplesmente não está pronta porque a inteligência artificial exige. É como tentar construir um arranha-céu num pântano, sabe? A estrutura, não importa o quão avançada seja, uma hora vai ceder. É inevitável. Então, vamos entender o porquê disso. Por que as práticas de dados que funcionaram por décadas agora se tornaram o principal ponto de falha para a inovação mais importante da nossa era? O diagnóstico mostra uma incompatibilidade fundamental. Aqui, a gente vê o conflito de forma bem clara. A gestão de dados tradicional, ela foi pensada para um mundo de relatórios previsíveis, sabe? Era lenta, estruturada. Já a IA, por outro lado, precisa de agilidade, de contexto, de dados conectados e de uma governança que seja inteligente e contínua. Os sistemas antigos simplesmente não foram feitos para essa velocidade e complexidade que a IA exige. O ponto crucial é este. Os métodos antigos criam silos de informação. A documentação sobre como esses dados são usados é falha e, o mais importante, falta aquela camada de inteligência, os metadados, para saber se um conjunto de dados é confiável ou se serve para um modelo de IA. Sem isso, cada projeto de IA é um tiro no escuro. É um risco financeiro esperando para acontecer. Certo, o problema está estabelecido. Agora, vamos para a solução. O que vem a seguir não é um guia técnico, mas sim um checklist estratégico. São 5 perguntas que toda liderança deveria fazer antes de aprovar mais um centavo em projetos de IA. A primeira pergunta é sobre relevância. Os dados que alimentam o modelo de IA, eles precisam ser um espelho da realidade do problema de negócio que se quer resolver. Isso inclui todos os padrões, os erros, as anomalias. Se os dados não representam um negócio, a IA vai otimizar para a realidade errada. A segunda pergunta é sobre risco. Existem dados sensíveis ali no meio? Há vieses que podem levar a decisões que gerem problemas legais ou que arranhem a reputação da marca? Isso exige uma colaboração muito forte entre a área de dados, o jurídico e as lideranças de negócio. Ignorar isso é criar um passivo esperando para explodir. Aqui, a conversa muda para automação. Pensa nisso como se fossem etiquetas inteligentes para os dados. Elas não só descrevem o que são os dados, mas automatizam a gestão deles, garantindo qualidade e facilitando o uso. A gestão de dados moderna precisa ser inteligente para conseguir escalar. Essa questão foca na prontidão operacional. Porque, olha, uma coisa é ter dados para treinar um modelo em laboratório. Outra, completamente diferente, é ter uma infraestrutura forte que consiga alimentar esse modelo com dados de qualidade, em tempo real, lá na produção. Muitas iniciativas morrem exatamente nessa transição. E por último, a sustentabilidade. Um modelo de IA não é um projeto com começo, meio e fim. Ele se desgasta com o tempo se os dados mudam. Práticas como o DataOps, que é tipo um DevOps para dados, e a tal da observabilidade são cruciais para monitorar a saúde dos dados e garantir que o desempenho do modelo continue bom ao longo do tempo. Agora, vamos aprofundar um pouquinho em governança, porque isso aqui não é sobre burocracia, tá?
No contexto da IA, governança é o que habilita o negócio. É o que transforma o potencial da tecnologia em valor de verdade, sustentável e seguro para a organização. O Gartner chama essa abordagem de Eagle AI. A ideia é que a governança de IA não pode ser uma responsabilidade só da TI. Ela tem que começar lá no nível executivo, sabe? Orquestrando as decisões entre as áreas de tecnologia, de dados e de risco para garantir que a IA esteja alinhada com as metas estratégicas. E se existe um ponto de partida prático, é este. Segundo Gartner, sem uma gestão madura de metadados, que é basicamente o dado sobre o dado, qualquer esforço para ter dados prontos para a IA vai ser muito, muito difícil, para não dizer impossível. É o alicerce do alicerce. A gente chega então na mensagem central de tudo isso. O sucesso com inteligência artificial exige uma mudança fundamental de perspectiva. Esse talvez seja o ponto mais importante de todos. A organização não deve ter uma estratégia de IA. Ela deve ter uma estratégia de negócio que é potencializada pela ferramenta IA. Tratar a tecnologia como um fim em si mesma é a receita para o fracasso. O sucesso, portanto, não vem do algoritmo mais avançado. Ele vem de decisões de negócio claras, de processos maduros que conseguem suportar a automação e, como a gente viu, de uma governança de dados robusta que garante a qualidade e a segurança da fundação. Essa citação direta da Roxane Idilali, do Gartner, resume tudo de forma perfeita. É uma verdade simples, mas que está no coração daquele risco de 60% que a gente falou lá no início. A qualidade da IA é um reflexo direto da qualidade dos dados que alimentam ela. E a gente encerra com essa reflexão. Diante do potencial enorme, mas também dos riscos que são bem claros, a pergunta que fica para toda a liderança é a seguinte: a empolgação com a inteligência artificial está sendo acompanhada do trabalho duro? Aquele trabalho necessário para construir a base de dados que vai sustentar tudo isso? A resposta para essa pergunta pode muito bem definir o futuro do negócio.